A incrível conquista de Caleb, o guerreiro fiel que desencadeou um milagre divino em Hebron. No terceiro ano de Jeoaquim, após a conquista de Canaã, o povo de Israel se encontrava em um estado de euforia, porém os desafios à frente eram imensos. A terra prometida estava repleta de terras a serem reivindicadas e gigantes a serem enfrentados. Entre os israelitas, um homem se destacava, mesmo aos 85 anos, Caleb, o fiel espia cujas palavras ecoavam a esperança de uma geração que desde muito esperava pela liberdade e a reivindicação das promessas de Deus. Enquanto o sol se erguia majestoso sobre Hebron, a cidade envolta em lendas e medos, Caleb caminhava decidido em direção a Josué. Ele não era apenas um velho, era um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Lembrava-se das palavras que Moisés havia proferido, lembranças vívidas que alimentavam sua fé. Deus prometeu que esta terra seria minha, pois seguia a ele com meu todo, exclamou Caleb em sua conversa com Josué. O olhar atento de Josué encontrou o de Caleb e um sentimento de respeito e admiração se fez presente. Conheço sua coragem, amigo, e sei que os filhos de Anak ainda habitam essa terra. O medo gera dúvida entre o povo, mas você traz a certeza do Senhor. Caleb não hesitou, o ardor em seu coração era palpável. A força de minha fé não se limita à minha idade. Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, pois a batalha pertence a Ele. Hebron é minha herança, e não permita que a dúvida mine o espírito de nossa gente. O povo, que ouvia atentamente a conversa entre os dois líderes, sentiu a centelha da esperança ser acesa em seus corações. O testemunho de Caleb, um eco de fidelidade e coragem, reverberava como um chamado. A atmosfera mudava, não apenas ao redor de Caleb, mas nos corações de todos que presenciavam aquele diálogo divino. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A multidão começou a murmurar e o espírito de confiança cresceu. Caleb, com firmeza em sua voz, reafirmou a mensagem divina que insuflava coragem em seu povo. Ele não buscava apenas a conquista de uma cidade, mas um legado de fé que ecoaria por gerações. Se for da vontade do Senhor, Hebron será minha. Enquanto as estrelas começavam a brilhar na noite que se aproximavam, Caleb contemplava as colinas que cercavam a cidade. Ele sabia que as batalhas seriam difíceis, mas a certeza da presença de Deus o encorajava. A tensão pairava no ar, pois a fé de Caleb se tornava um desafio, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. O que Deus tinha reservado para aquela jornada? O eco das promessas de Deus ressoava na imaginação de todos ali presentes. Caleb, com um coração cheio de forças renovadas, aguardava ansiosamente pelo cumprimento de um plano divino que ainda estava por se desdobrar. A história de um homem estava prestes a se entrelaçar com a de um povo, em um tempo onde a fé e a fidelidade triunfariam sobre o medo e a dúvida. Enquanto a manhã seguinte despontava, o céu se tingia de um azul profundo, refletindo a esperança que brotava nos corações de Israel. Caleb levantava-se cedo, a energia da fé pulsando dentro dele como um rio de vida. Ele sabia que aquele dia era crucial, um momento em que a história de Hebron poderia mudar e onde a promessa de Deus seria finalmente revelada. Reunindo os homens de guerra, Caleb se dirigiu a eles com palavras de ânimo. Hoje não lutaremos sozinhos. O Senhor Deus de Israel está conosco, como esteve com meus pais. Ele prometeu esta terra e a conquistaremos, pois todas as coisas são possíveis para aquele que crê. A multidão, anteriormente apreensiva, agora estava cheia de fervor. A determinação de Caleb se tornava contagiante. Ele os levou ao coração de Hebron,
um lugar onde os filhos de Anak habitavam, temidos pelos israelitas. Ao se aproximarem da cidade, as muralhas de Hebrom se erguiam imponentes, uma lembrança do que enfrentariam. As sombras dos gigantes que ali habitavam pareciam se estender sobre eles como um manto de desespero. Mas a voz de Caleb era como um farol iluminando os caminhos incertos. Não temam, lembrem-se das promessas de nosso Deus. Com coragem renovada, eles ergueram suas vozes em clamor ao Senhor, pedindo por compreensão e força. E foi neste clamor que a terra tremeu sobre seus pés, como se a própria criação estivesse em expectativa a respeito do desdobrar do plano divino. Foi neste momento que, em um sopro divino, Caleb sentiu a presença do Senhor se aproximando, como uma brisa suave que acaricia o rosto. E eis que, do alto da muralha, um dos gigantes, poderoso e ameaçador, surgiu, rindo-se da determinação do povo. Quem são vocês, primitivos israelitas, para se aproximarem da nossa cidade? Acham que podem nos expulsar? O povo estremeceu, mas a confiança de Caleb permanecia inabalável. Ele erguia sua voz diante da adversidade. O Senhor é a nossa força e o nosso escudo. Hoje veremos a glória de Deus em meio à batalha. As palavras de Caleb ressoaram como um trovão entre as colinas. Navegando em meio ao sentimento de medo, o povo começou a marchar com determinação renovada, seguindo o líder. E enquanto avançavam, um estrondo celestial ecoou no céu, e os ventos começaram a soprar com uma força que fazia as nuvens a se aglomerarem. Um sinal do Altíssimo estava se manifestando. A batalha se intensificou. Os gigantes desferiam seus golpes, mas a determinação dos israelitas, alimentada pela fé, resistia a cada ataque. Caleb, com sua lança em mãos, punha um pé à frente, desafiando cada gigante que ousava confrontá-lo. O Senhor é conosco, segurem firme, lutemos pela herança que nos pertence. E neste momento de desespero e ousadia, o céu se abriu e uma chuva de pedras começou a cair sobre os filhos de Anak. Era como se as forças da natureza se unissem à luta justa do povo de Deus. Assustados, os gigantes tentaram refugiar-se. A terra tremia sob a batalha e o clamor animado dos homens de Israel. Era um dia de graça, mas uma sombra ainda se agrupava ao redor, escondida nas profundezas da cidade. Enquanto a vitória parecia cada vez mais próxima, Caleb percebeu algo incomum à sua direita. Uma figura se movia entre as sombras, com intenções desconhecidas. Um pensamento soube que um plano maior do Senhor estava em execução, um propósito que talvez não compreendesse completamente ainda. E assim, apesar da vitória que nublava a mente do povo, uma nova incógnita surgiu. Junto com a conquista de Hebrom, que outros segredos Deus revelaria através dessa batalha? O que estava reservado para os fiéis que perseveravam sob sua poderosa mão? A história ainda não chegou ao fim. A batalha pelos portões de Hebrom se intensificava, com o eco dos gritos dos homens de guerra e as investidas dos gigantes reverberando nas colinas. O desespero se naturalizava para aqueles que lutavam, mas não para Caleb. Ele, com olhos fixos no Senhor, sentia a presença divina se intensificar ao seu redor. Era como se, com cada golpe de sua lança, ele invocasse não apenas a força dos seus compatriotas, mas de todo o céu. A chuva de pedras continuava a cair, cada uma um símbolo do juízo de Deus sobre os opressores de seu povo. As forças malignas, que outrora pareciam inabaláveis, agora tremiam de medo diante da determinação e da fé dos israelitas. Caleb comemorava a primeira vitória a cada grito de coragem que brotava da boca dos seus homens. Contudo, a figura nas sombras, que ainda dança em sua mente, não se deixava esquecer. "Fiquem atentos!" gritou Caleb, percebendo um movimento repentino junto à muralha. "O Senhor é nosso auxílio nas dificuldades." Era então que uma voz profunda ressoou das sombras. "Acreditam mesmo que podem conquistar esta terra através de sua própria força? Ninguém pode desafiar os filhos de Anak e sobreviver." Era o gigante Kiriaf, o líder, cuja presença envolvia ressentimento e desafio. Sua forma era como um pilar de pedra, mas a hesitação visível em seus olhos traiu uma fraqueza. Ele também temia a força do Senhor. As palavras de Caleb ecoaram novamente, agora mais ressonantes.
Não lutamos apenas por nós, mas pelo próprio Deus, que tem amplo poder para libertar sua aliança. E em um lampejo de fé, ele clamou ao Senhor: que a terra se abra e que o próprio Senhor lute por nós. Uma onda de esperança varreu o acampamento. Os israelitas começaram a erguer suas vozes em louvor, adorando o Deus que os havia guiado até aquele momento. As muralhas pareciam tremer com cada palavra de adoração, como se o próprio céu estivesse se movendo em resposta. De repente, um trovão gutural cortou o ar. Todo o céu se agitou e uma luz brilhante surgiu juntamente com um ruído ensurdecedor. As muralhas que pareciam tão formidáveis começaram a rachar. O chão se estremeceu sob os pés dos gigantes, e Caleb entendeu que era a mão do Senhor que se manifestava, confirmando sua fidelidade. Quiriath, apavorado com o que estava acontecendo ao seu redor, viu suas chances de vitória se desvanecerem. Ele ergueu sua espada em uma tentativa desesperada de silenciar os cânticos dos adoradores. Calem-se, vocês estão sendo enganados! Mas os israelitas não se calaram, aumentaram a intensidade de seus louvores. E foi nesse clímax de fervor que as paredes de Hebrom começaram a desmoronar, revelando o que antes estava escondido por baixo da cidade. Junto com os escombros, pequenos grupos de mulheres e crianças, moradores cativos da cidade, emergiam. Entre eles, uma jovem chamada Amina, que carregava em seu coração uma promessa de esperança adormecida. "Caleb!" gritou Amina ao ver o líder. "O Senhor me mandou até você. Há coisas ocultas nesta cidade que devem ser reveladas, segredos que precisam ser trazidos à luz. O que você busca não é apenas a terra, mas a verdade que Deus prometeu a esta nação." Uma onda avassaladora de emoção tomou conta de Caleb, enquanto ele olhava para Amina. "O Senhor se lembrou de nós. O que mais está reservado nesta terra prometida?" Enquanto o combate se intensificava e a vitória parecia finalmente ao alcance, uma nova questão pairou no ar. Os israelitas realmente estavam preparados para descobrir o que Deus havia escondido sob as profundezas de Hebrom? Que outras verdades estavam prestes a ser reveladas neste plano soberano? A história daquela terra ainda não estava escrita completamente, e a mão de Deus, poderosa e reveladora, estava prestes a abrir novos caminhos. A batalha rugia como um mar revolto, e o chão de Hebrom tremia sob os pés dos guerreiros. Caleb, firme em seu propósito, não desviava os olhos da jovem Amina. As palavras dela ecoavam em sua mente, trazendo vislumbres de revelações profundas que sua alma ansiava. Segredos que precisam ser trazidos à luz. O coração de Caleb palpitava, não apenas pela luta, mas pela expectativa que essa verdade poderia despertar. Com um grito poderoso, ele reuniu seus homens ao seu redor. "Irmãos, Deus está conosco, é hora de seguir adiante." "Amina, o que você sabe sobre tudo isso?" Amina olhou para o chão que se abria entre os escombros. Os antigos moradores falavam sobre uma fonte de poder que se encontra no centro da cidade. Um lugar que os moradores de Hebrom guardavam com temor. Essa fonte foi selada, sob a crença de que traria a ruína para quem a encontrasse. "Mas, Caleb, o Senhor me mostrou que esta fonte é a nossa vitória. É a verdadeira essência prometida a Israel." Enquanto falava, o barulho da batalha parecia se dissipar e uma calma sobrenatural envolveu o grupo. Mesmo os murmúrios dos israelitas ressoavam como um murmúrio distante. "Portanto", continuou Amina, "para acessar esse poder é preciso primeiro desfazer os laços que prenderam Hebrom à iniquidade. Precisamos fazer um ato de fé em união com o Senhor." Caleb acenou com a cabeça, seu espírito elevado pela certeza da palavra de Deus e da força de sua jovem companheira. Era mais do que um combate físico, era uma luta espiritual, um chamado à obediência. Ele olhou para os seus homens e com voz firme declarou: "Vamos juntos, façamos uma pausa à batalha e busquemos o Senhor em um ato de adoração coletiva. O Pai nos guiará." Com as vozes elevadas em louvor, os israelitas formaram um círculo ao redor da jovem, cujas palavras agora pareciam ressoar com poder recém-descoberto. A adoração teve um papel vital, unindo o povo, rompendo as cadeias de temor e incerteza que prevaleciam desde o início daquela guerra. Ali, sob a sombra das muralhas em colapso, buscavam o coração de Deus.
Amina prostrou-se com fervor e todos a seguiram. Ó Senhor dos exércitos, escuta a nossa súplica, abra nossos olhos para ver o que está escondido e levante-nos para perceber a verdade, que somos teus e que nos conduzes à vitória. Então, o ruído ensurdecedor que antes dominava o campo de batalha se transformou em um murmúrio suave, como a brisa do vento. As paredes de Hebrom, agora danificadas, acalmaram, quase esperando pela manifestação do sobrenatural. E assim, ao centro do círculo, uma luz repentina emergiu das fissuras da terra. Brilhante e pulsante, oferecia um espectro de esperança que iluminou os semblantes dos presentes. Amina olhou fascinada, como se visse algo além de sua compreensão. É isso, é a fonte do poder de Deus. Caleb, tomado pela intensidade do momento, ergueu-se, seu espírito revestido de coragem. Que a promessa de Deus se cumpra entre nós, sigamos em unidade e que a verdade prevaleça. Um tremor de expectativa percorreu o grupo enquanto eles avançavam em direção à luz misteriosa. O silêncio reverente que se instalou era o prenúncio de algo significativo. Mas o que realmente os aguardava? Que segredos estavam prestes a ser revelados pelo Altíssimo? Como se em resposta a essa pergunta, uma nova sombra surgiu à distância, movendo-se para se juntar ao tumulto já causado. Uma figura encapuzada que observava de longe, sussurrando palavras de maldição em um tom melódico e sombrio. No fundo da vitória, há sempre aqueles que desejam a derrota, sussurrou sob a maldição que por muito tempo lançou sobre a cidade. As tensões aumentavam e os israelitas se preparavam para enfrentar não apenas os gigantes de carne, mas também as forças invisíveis que pretendiam manter a verdade ocultada. O confronto entre a luz e as trevas dispersaria as sombras, revelando não apenas a grandeza de Deus, mas também o plano soberano que, até então, estava aguardando a manifestação dos que nele confiaram. O que o Senhor estava prestes a fazer lhes daria não apenas vitórias sobre Hebrom, mas uma nova era de compreensão sobre seu propósito eterno. E assim, Caleb e seu povo avançaram, prontos para desvendar o desconhecido que estava frontalmente a seu alcance. Enquanto os israelitas se aproximavam da luz emanante, a atmosfera estava saturada de uma expectativa eletrizante. Caleb liderou seus homens com determinação, enquanto as palavras de Amina vibravam em seu coração. É a nossa vitória! Aquela frase, como um cântico divino, ressoava em sua mente, prometendo um futuro almejado e um poder oculto que agora estava prestes a ser revelado. A luz crescia, revelando contornos e símbolos antigos, marcados na terra, como se a própria cidade tivesse sido esculpida a partir de promessas divinas. Os ecos da adoração ainda flutuavam no ar, misturando-se com o odor da umidade da terra e o calor da batalha que se aproximava. Mas ali, naquele lugar sagrado, o foco de todos era a fonte, um mistério que desafiava as trevas que cercavam Hebrom. «Olhem, o que acontece?» exclamou um dos homens ao ver a luz intensificar-se. Amina, erguendo a mão, fez sinal para que pausa fosse feita. «Silêncio, irmãos, escutem!» E foi então que todos puderam ouvir. A fonte não apenas brilhava, mas falava. Sons de águas fluindo como um cântico celeste enchiam o ar, despertando corações enfraquecidos e trazendo segurança às almas apressadas. Caleb, sentindo-se reabastecido pela intensidade do momento e pela presença de Deus, dirigiu-se à fonte. Ó Senhor, cumpre a tua promessa, que esta luz se torne o nosso guia e nos forneça força. Nós te buscamos. Os murmúrios se transformaram em um clamor e, com esse ato de fé renovada, um poder palpável inundou o local. A fonte, tocada pela adoração e pela oração fervorosa do povo, começou a jorrar água cristalina que não aquele à vista. A água parecia ter vida, a fragrância de misericórdia e transformação a envolvia. Repentinamente, a figura encapuzada que assistia à cena, agora alarmada, fez um movimento enérgico, como se tentando conjurar uma maldição.
Esta água não pode ser. O que foi selado deve permanecer apenas no escuro, gritou, suas palavras carregadas de raiva e desespero. A força da luz que emergia da fonte começou a desmanchar suas trevas. Amina, com determinação, respondeu ao espírito das trevas: não há mais lugar para você aqui. O Senhor é a nossa luz e Ele nos guiará na verdade. Suas palavras, como uma espada, vibraram no coração do grupo. Cada homem e mulher ali presentes se uniram, ergueram suas vozes e proclamaram como um só povo: o Senhor é nosso Deus, em sua luz não tememos. E à medida que proclamavam essa verdade, ondas de energia divina começaram a se expandir, expandindo-se como círculos nas águas da fonte. Os moradores de Hebron, que antes se mantinham em seu medo, observavam com crescente curiosidade. Haviam testemunhado a luz sobrenatural e ora se perguntavam se a libertação realmente estava ao alcance de suas mãos. Foi então que um estrondo veio do céu. Relâmpagos iluminavam a escuridão e uma voz ressoou como um trovão majestoso: hoje eu renovo a aliança com meu povo. Onde houve trevas, agora a luz brilhará. O que foi escondido será revelado e a verdade prevalecerá. A tremenda presença do Deus de Israel encheu a terra e todos caíram de joelhos, não apenas os israelitas, mas aqueles que habitavam as sombras de Hebron. Os poderosos muros da iniquidade começaram a desmoronar, como se um manto sagrado tivesse sido rompido, liberando a essência divina que reside na terra prometida. Então, no ápice desse clima tenso, Calebe ergueu sua cabeça, seus olhos fixos na luz. O que mais estava por vir? As promessas de Deus estavam sendo cumpridas e a fonte revelava não apenas força, mas também segredos. Com uma voz que vibrava com fervor, ele exclamou: a batalha não é nossa, mas do Senhor. Preparem-se, pois a verdadeira conquista está prestes a se revelar. A expectativa elevada no ar cortante questionava: quais eram os planos soberanos que Deus havia orquestrado através dos ecos da guerra e da luz agora ativa? O que esperava por aqueles que optassem por crer e agir em fé? Com essa insegurança se instalando, os israelitas, inspirados pela fé renovada, estavam prontos para a próxima fase da jornada, onde revelações e vitórias estavam à vista, e o desfecho da história começava a ser desenhado por mãos divinas. Enquanto a luz da fonte irradiava com intensidade sobrenatural, um silêncio profundo se instalou entre a multidão. Os corações pulsavam em uníssono, ressoando na frequente expectativa do cumprimento das promessas de Deus. Calebe, ainda absorvendo a magnitude daquele momento, lançou um olhar àquelas que lhe confiavam suas esperanças. Unamo-lhes em oração e fé, declarou ele, estendendo suas mãos em direção ao céu. O Senhor é fiel e permanecerá conosco. Hoje, o mundo verá sua glória através de nós. A multidão respondeu como um só coração: Amém! E a palavra ecoou pelo vale, alcançando-se dentro das montanhas ao redor. A luz da fonte os envolveu, aquecendo-os sob a presença divina. Não era apenas água que brotava, mas a própria essência do milagre que Deus tinha entre mãos. Mas a figura encapuzada, ensombrada de desespero, apressou-se para o cerne daquele grupo. Seu semblante estava contorcido de raiva e fúria, e seu braço estendido desferiu uma sombra sobre a luz. Essa vitória não é sua. O que está escrito permanecerá em desolação e jejum. Fui enviado para isto acontecer. Amina, com resoluta confiança, ergueu sua voz em resposta: Não temos temor. Está escrito que a luz dissipa as trevas. Sua fé ardente era palpável, atraindo o olhar dos israelitas. Todos se viraram para contemplar aquele adversário que desafiava a providência divina. Cale-se, ordenou a figura sombria. A vossa fé nada mais é que ilusão. Hebron pertence às cenas. Trevas, quanto mais vocês lutarem, maiores serão as correntes que os segurarão. Um arrepio tomou conta do grupo, mas, em vez de ceder à dúvida, Calebe atendeu ao clamor do seu povo. Levantai-vos,
Não deixemos que a escuridão nos enfraqueça. A voz de Deus é maior que qualquer grito de medo. Venham, vamos clamar juntos pela intervenção divina. E enquanto todos se uniam com fervor, o céu tornou-se um espetáculo de luz e trovão, escrevendo na atmosfera o poder da resolução. Os relâmpagos brilhavam como testemunhas da luta, e a sensação do vento sagrado começou a girar em círculos, trazendo murmúrios das promessas eternas. Escutem, gritou Amina, os olhos brilhando com a esperança renovada. Assim como o Senhor esteve com Moisés, assim também está conosco. Ele prometeu que em cada batalha nunca estaríamos sozinhos. É hora de usar essa luz que brota da fonte e avançar. O povo, inflamado pela determinação, ergueram suas vozes como um coral poderoso. Nós marcharemos em fé. Com nosso Deus ao nosso lado, nada nos deterá. De repente, no auge da sua adoração, uma onda de energia divina se espalhou da fonte, como uma onda sutil. Todos sentiram a frieza da dúvida se dissipar, e em seu lugar, um calor celestial. As correntes de medo que os rodeavam começaram a se romper, e as trevas que haviam pairado sobre Hebron começaram a se rachar e dispersar. Caleb observou com espanto. É isso, o Senhor está agindo. Ele viu o semblante ansioso do povo se transformar em expressões de fé e ousadia. No entanto, a figura encapuzada, percebendo a fragilidade de seu poder, gritou uma última vez: vocês não podem entender o que vem a seguir. As trevas não estão vencidas. O que está reservado está longe de ser perdido. Nesse momento crítico, ao olhar para os céus, Caleb e Amina sentiram uma nova revelação se desdobrar. As nuvens se abriram e a voz do Senhor soou novamente. Meu povo, a verdadeira luta se aproximará, e esta vitória será apenas o início da revelação do meu propósito divino. Preparai-vos, pois a terra de promessas que eu dei a Abraão está prestes a ser reivindicada. Com estas palavras ressoando em suas almas e o eco do grupo à sua volta, uma nova expectativa cresceu. A luz que agora jorrava da fonte não era apenas um sinal de vitória, mas o prenúncio de uma batalha maior que se avizinhava. Caleb virou-se para o seu povo, seus olhos ardendo com fervor. Irmãos, é apenas o começo. O que Deus preparou para nós ainda está por vir. E assim, com uma cena ainda incerta, o povo de Deus preparou seus corações, ansiosos pelo propósito soberano que aguardava. Quais seriam as revelações que estavam à espreita e o que mais o Senhor desejava revelar naquele tempo de aventura em fé? A batalha estava próxima e o seu desfecho ainda oculto nos planos do Altíssimo. Os primeiros raios do sol começaram a riscar o céu, trazendo uma nova luz a Hebron. Manhã que se erguia sobre Hebron. O povo, ainda ressoando com as palavras da revelação divina, preparou-se para o que estava por vir. As vozes unidas na adoração não haviam apenas dissipado as trevas, mas também selado um pacto entre eles e o Senhor. Um fervor novo pulsava nos corações dos israelitas, como se o próprio Espírito de Deus os estivesse envolvendo. Caleb, agora mais energizado do que nunca, olhou ao redor, contemplando o semblante de cada um. Irmãos, começou ele, ouvi as palavras do Senhor. A vitória é apenas o prenúncio de algo maior. Uma nova jornada nos aguarda, onde cada passo nos aproximará das promessas de nosso Deus. Amina, ao seu lado, segurou sua mão com firmeza. Não hesitaremos. O Deus de nossos pais é um Deus de guerra. Ele irá à nossa frente e nos guiará em cada enfrentamento. Enquanto os israelitas se preparavam, suas mentes se voltaram para as montanhas que cercavam Hebron. Sabiam que as forças do inimigo se reuniam, e a batalha que se aproximava não seria como as que haviam enfrentado anteriormente. Mas a determinação estava fervendo, e o medo fora lançado para longe como folhas secas ao vento. Em meio a esse fervor, os lembretes da lei foram proclamados. Um sacerdote levou a arca da aliança e a multidão fez uma parada reverente, a presença de Deus visível em sua marcha. Lembrai-vos do que o Senhor fez em Egito e o que prometeu à nossa linhagem, ecoou a voz do sacerdote.
Como um só povo, os israelitas resolveram enviar embaixadores a dezenas de milhas de distância aos outros clãs de Israel, unindo-os sobre uma única bandeira, a do Senhor. Viremos juntos, como um exército sob o comando divino, exclamou um dos líderes, sua voz cortando o ar como a lâmina de uma espada. Enquanto eles se preparavam, a figura encapuzada que havia ameaçado a unidade do povo observava de longe. O desespero e a ira estavam se transformando em um plano maligno. Se não posso impedi-los diretamente, então as sementes da divisão serão meu aliado, murmurou ele entre dentes. Os corações deles ainda não estão firmes o suficiente para enfrentar a verdadeira escuridão. Assim, ele se disfarçou entre a multidão, suas falsas palavras como veneno, tentando semear desconfiança nas mentes dos israelitas. Certamente clamar por um Deus invisível não poderá trazer a vitória. O que adianta marchar para a batalha se ninguém já está prometido a vocês? Abracem a realidade, é tempo de aceitar que viver em servidão é a única segurança que lhes resta. No entanto, as palavras do adversário não caíram em solo fértil. A confiança do povo havia sido alimentada pela experiência. Eles se recordaram das promessas. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, exclamou Amina, unindo o grupo em uma oração fervente que ressoou nas montanhas. Naquela manhã, quando os preparativos chegavam ao clímax, Calebe tomou a frente, sua voz potente ergueu-se na atmosfera. Temos um Deus que não falha. Olhemos para o futuro, não com olhos de temor, mas com a certeza de que nossa esperança está firmada em nossa aliança com Ele. Um eco de amém cruzou os lábios de todos, selando um pacto de fé indestrutível. Mas enquanto o povo estava decidido em buscar a terra prometida, as forças das trevas se convolutavam em um plano final. No céu, nuvens escuras começaram a se reunir, como se o próprio horizonte estivesse se inflamando em oposição à luz. Se eles têm esperança, eu os farei compreender que será em vão, o ser sombrio pensou, enquanto mais sombras se juntavam a ele, preparadas para lançar os ataques de dúvida. Calebe, por sua vez, sentiu um arrepio correr pela espinha. Ele olhou para os céus, percebendo que o confronto entre luz e trevas não seria fácil. A batalha não é nossa, mas do Senhor, disse ele para Amina. E como ele nos guiou hoje, ele também nos guiará nos dias que estão por vir. Preparemo-nos, pois algo grandioso aguarda aqueles que permanecem fiéis. O que nos reservará o Altíssimo, somente Ele sabe. Assim, a multidão estava ciente de que uma nova dimensão da luta se aproximava, um teste não só de força, mas de fé. E com a luz ainda brilhando da fonte de queda, um novo compromisso ressoou no coração do povo. Eles não iriam recuar até que a terra prometida pudesse finalmente ser reivindicada por seus pés. E enquanto se preparavam para marchar, a pergunta pairava no ar: quais desígnios o Senhor revelará através desta guerra de fé? A resposta ainda estava oculta entre as nuvens que ameaçavam, como um mistério do plano soberano de Deus. A tensão aumentava à medida que os israelitas se agrupavam aos pés das montanhas que se erguiam como sentinelas, observando cada movimento no horizonte. Calebe, com seu espírito elevado, reuniu o povo em torno da Arca da Aliança, onde a presença do Senhor habitava. Ele levantou as mãos, não apenas para direcionar a adoração, mas para invocar a proteção divina que prometera aos seus antepassados. Ó povo santo, lembrai-vos, ele proclamou, de que o Senhor não permite que seus filhos sejam entregues ao destruidor. Esta terra é nossa por herança, e com fé seguiremos adiante, como Josué disse, sede fortes e corajosos. Aquele que nos trouxe através do deserto não nos abandonará agora. As palavras ressoaram em cada coração presente, como trovão poderoso cortando o silêncio das montanhas. Mas do alto, a figura encapuzada observava, alheia ao fervor da adoração, e um sorriso maligno brotou em seus lábios. Sua intenção era clara, lançar a dúvida e o temor entre o povo. Enquanto os israelitas se preparavam para a marcha, o ser sombrio começou a semear intrigas mais sutis. Ele se aproximou de um dos jovens guerreiros, chamado Eliabe. "Por que você vai nessa jornada incerta?" indagou ele, com uma voz suave.
As lutas na terra prometida são grandes e a segurança do Egito parece um abrigo melhor do que enfrentar a espada dos inimigos. Não há garantia de vitória. Eliabe hesitou, tragando cada palavra como veneno. O olhar de dúvida começou a instalar-se em sua mente, mas logo ele se recordou do coração valente de seus companheiros. Ele se virou decidido. O Deus que nos libertou não nos abandonará. Suas promessas são verdadeiras. Antes que o silêncio pudesse se estabelecer novamente, Calebe clamou: Quem é como o Senhor nosso Deus? Quem poderá nos separar de seu amor? Vamos avançar! O povo respondia com gritos de ânimo, porém as trevas pareciam se agrupar com mais força. Raios de luz esvoaçavam pelo céu, enquanto nuvens se espalhavam em um estranho manto de sombras. A atmosfera mudou, um pressentimento de que algo estava sendo forjado à espreita. O Senhor é nosso escudo, bradou a mina, sentindo a tensão aumentar. Mas o nosso olhar deve estar fixo nele. O que fazer diante da dúvida e do temor que se aproxima? Confia no Senhor de todo o seu coração, Calebe orientou, percebendo a inquietação no rosto de alguns. Farei que a coragem brote em vós. A vitória é nossa e hoje marcharemos unidos. Assim, sob a intenção firme de seus líderes, o povo começou a avançar, os pés batendo firmemente no solo como um único corpo. Ouvia-se o som de risadas e cânticos, até que uma nova onda de desespero ameaçou invadi-los. De repente, um grito ecoou entre as fileiras. Olhem, eles vêm! Um grupo de guerreiros filisteus surgiram ao longe, como nuvens densas que se aproximavam da terra do Senhor. Disparos de flechas e gritos de batalha começaram a ressoar. O temor estendeu-se como fogo em palha seca. Calebe, em meio ao clamor, ergueu o punho. Lembrem-se, irmãos, não é pela espada nem pela lança que venceremos, mas sim pelo poder do nosso Deus. Ele está conosco, como outrora ele foi com nossos pais. Os israelitas levantaram suas espadas, a confiança ganhando força em seus corações. Mas as sombras do adversário se adensavam, e a voz do encapuzado ressoava nas mentes de muitos. Traição, a vitória impossível, todos vocês cairão neste dia. Então, em meio ao grito de batalha e confusão, Calebe voltou seu olhar ao céu denso, buscando a direção do Altíssimo. Senhor, que a Tua glória se manifeste em nossa fraqueza, que o poder do Teu nome transforme nosso temor em vitória. E enquanto a batalha se aproximava, um clarão irradiou entre as nuvens, como se o próprio céu estivesse respondendo à súplica do guerreiro. A voz do Senhor poderia ser ouvida como um rugido, silenciando os corações angustiados. Eu sou o Senhor, e o que prometi, eu cumprirei. Mais que uma batalha física, aquele momento se tornava um teste de fé sobrenatural. O destino dos israelitas pendia na balança. E enquanto a tensão crescendo no ar gerava tanta expectativa, uma pergunta ardia no coração de todos. Qual seria o desfecho dos planos divinos em meio àquelas tumultuadas sombras? O que mais o Senhor revelaria a seu povo por meio daquela batalha? Enquanto os ecos da batalha se intensificavam, a tensão pairava no ar como um manto pesado. Cada israelita sentia o ar chispar com a eletricidade da expectativa. Os olhares se fixaram no horizonte em busca de um sinal. Calebe, com seu coração flamejante e firme, inspirava-se na voz poderosa do Senhor. Avante, povo de Deus! Ele não nos trouxe até aqui para nos deixar sucumbir. Levante cada um de vocês sua espada, e a vitória será nossa. Lembrem-se das promessas que foram feitas a nossos pais, que um dia habitaríamos nesta terra de leite e mel. Os guerreiros ergueram os olhos, sentindo a fúria do Senhor se agitar dentro de suas almas. Ao longe, os filisteus avançavam, armados e determinados, mas os israelitas, respaldados pela presença da Arca da Aliança, sentiam a força da aliança eterna que Deus fizera com eles.
A nuvem que antes obscurecia o céu começou a se dissipar. Raios de luz penetraram a escuridão, iluminando o rosto de Caleb, que sabia que a batalha não era apenas física, mas também espiritual. Ele não apenas lutava por uma terra, mas pela honra de seu Deus. Então, ele se voltava para o povo e clamava: esta é a hora da nossa libertação. Vamos nos lembrar das maravilhas dele que nos cercaram no deserto. Pois está escrito em Salmos 27:1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Com um clamor unificado, os israelitas começaram a avançar, suas vozes se erguendo em adoração. A música e os gritos de preguiçoso temor se transformaram em um poderoso hino de guerra. Enquanto isso, o ser oculto no alto observava com uma fúria crescente, seus planos de desespero se desfazendo perante a fé inabalável do povo de Deus. A batalha então começou. Flechas voavam como a poeira levantada por cascos de cavalos. O som das armas se chocando era ensurdecedor. Mas, por sobre o clamor da guerra, outra voz se ergueu. Era a voz do Senhor, ecoando como um trovão poderoso. Esta é a minha batalha, eu sou o Rei da Glória. A presença do Senhor inundou o campo de batalha, e, em um momento decisivo, Caleb levantou sua espada e exclamou: Deus dos exércitos, os filisteus não nos derrotarão. Por intermédio da tua força, os derrubaremos como folhas secas. E diante das palavras de fé de Caleb, um grande ruído se levantou entre os filisteus. A confusão começou a reinar em suas fileiras. Eles olhavam ao redor, percebendo que não estavam enfrentando meros homens, mas a própria força do Deus Altíssimo. As vozes que antes pregavam desespero e temor começavam a se transformar em murmúrios de dúvida entre os filisteus. Somente um dia antes, eles se consideravam invencíveis, mas agora eram como folhas ao vento, desmoronando sob a força sobrenatural que se manifestava no campo de batalha. Um por um, os israelitas se uniam em uma única vontade, e a resistência dos filisteus se quebrava. O clamor de vitória ressoou enquanto os guerreiros de Caleb avançavam de modo irreprimível. De repente, clarão de luz desceu do céu, e a voz do Senhor se fez ouvir novamente, reafirmando suas promessas. Não temais, as armas que usarem não serão para destruição, mas como testemunho da minha gloriosa vitória. E assim, como num momento de iluminação divina, um milagre aconteceu. Terror tomou conta dos corações dos filisteus, que começaram a se debandar, e o exército de Israel estava prestes a obter a vitória que Deus sempre prometera. Mas a pergunta permanecia ecoando: estaria tudo isso apenas sendo um preparo para algo ainda mais grandioso? Enquanto os israelitas comemoravam a vitória, a sombra encapuzada observava de longe, tramando em silêncios profundos seus planos ainda por se revelar. O que mais o Senhor tinha preparado para seu povo? Que transformação divina ainda seria orquestrada na terra prometida? O mistério da soberania divina pairava como uma nuvem, prestes a ser desvendado. Os ecos da vitória ressoavam em toda a região de Hebrom, mas para Caleb a batalha estava longe de ser encerrada. Olhando para os homens cansados, mas cheios de alegria, ele sentiu no fundo de seu ser que novos desafios aguardavam o povo de Deus. A conquista de Hebrom era apenas o primeiro passo, mas agora cabia a eles discernir o que o Senhor desejava revelar por meio das vitórias e das provações que viriam. Ao redor do altar que haviam erigido, a luz da fonte jorrava com ainda mais intensidade, como se chamasse todos à unidade em adoração. Levantem-se e engrandeçam o nome do Senhor, exclamou Caleb, sua voz ressoando com fervor. O Deus de nossos pais é o mesmo que nos guiará através das tempestades e nos levará a novas conquistas. Precisamos estar prontos, pois o caminho à nossa frente é mais amplo do que imaginamos. Enquanto celebravam, Amina se aproximou dele, seu rostinho iluminado pela luz que emanava da fonte. Caleb, o que faremos agora? A vitória é alegre, mas sinto que o Senhor ainda tem algo a revelar. Caleb sorriu, reconhecendo a sabedoria na voz da jovem. É verdade, Amina. O Senhor está nos preparando para algo maior.
Tenho em meu coração que as questões que nos cercam, as dúvidas e as inseguranças precisam ser dissipadas. Precisamos nos aprofundar em sua palavra e permanecer atentos às instruções que ele nos dará. Conforme a celebração continuava, um intenso silêncio se abateu sobre o povo. Um vento ousado soprou e as nuvens foram atraídas para as montanhas, formando uma tela, como se a própria natureza estivesse se preparando para uma revelação divina. O mesmo ser encapuzado que havia plantado semeaduras de dúvida, agora se aproximava, seu semblante alterado pelo esforço de contornar a luz que crescia. Vociferando, ele se dirigiu aos israelitas. Vocês acham que a vitória os caracteriza? Que podem também marchar para a próxima luta? O que tentam conquistar já está coberto pela neblina do infortúnio? As palavras do encapuzado eram duras, mas o olhar seguro de Caleb não se magnificou. Qualquer que seja a sua intenção, não temo. O Senhor está conosco, e desde que seguimos seu caminho, nada nos deterá. Mesmo nas sombras, a luz de Deus brilhará. As sombras começaram a se agitar, e a presença do encapuzado foi intensificada por uma aura de medo. Somente lembrem-se, o que for revelado pode trazer destruição. Ele riu de maneira sombria, atacando todos com uma força invisível que buscava minar a confiança do povo. Mas então, a voz de Amina se ergueu, repleta de autoridade. O Senhor nos prometeu que Ele estaria conosco em todos os momentos. Nós nos levantamos não apenas com força humana, mas com a fé que opera poderosamente em nosso meio. Esse clamor de fé fez com que o povo se unisse em adoração. Eles entoavam cânticos que ecoavam por todo o vale, ocupando o espaço que antes era preenchido com as palavras do adversário. Uma corrente de esperança começou a fluir entre eles, como um rio de fé. E no momento em que o povo invocava o nome do Senhor, uma nova luz apareceu, muito além da fonte. Era a manifestação da presença do Altíssimo, um sinal de sua aliança, uma nuvem iluminada que pairava sobre eles, entrelaçando-se com os cânticos de adoração. Vejam, o Senhor se manifesta em nossa presença, gritou Caleb, sentindo a energia espiritual se intensificar. Irmãos, esta luta é para que possamos conhecer o poder de Deus como nunca antes. Preparem-se, pois as verdadeiras batalhas estão prestes a começar. Todos os israelitas estavam agora unidos em um foco singular, abrindo seus corações para o que Deus estava prestes a revelar. E ao olharem para o céu, uma voz ecoou, profunda e cheia de autoridade. Preparai-vos, povo meu. Em sua busca pela terra prometida, precisarão enfrentar não apenas inimigos visíveis, mas também as trevas que desejam envolver suas almas. É tempo de fortaleza espiritual. As palavras de Deus ressoaram como um trovão nas montanhas, e uma onda de expectativa percorreu o povo. O encapuzado, tomado pelo desespero, gritou em raiva, mas não conseguiu silenciar a resposta unida que brotava dos israelitas. Em sua luz não tememos, o Senhor é a nossa força. Nesse instante, a nuvem da presença divina começou a se movimentar, como um guia em direção ao próximo propósito revelado. Caleb olhou para Amina e então para o povo. Lutaremos não apenas contra as dificuldades externas, mas também contra as internas. Essa é a chamada do Senhor, e o caminho será um teste de nossa fé. Todos a sentiram com um coração vibrante de esperança, prontos para enfrentar as revelações divinas que estavam prestes a se desdobrar. E assim, sob a luz do Senhor, a marcha para o próximo capítulo da história de Israel começou, cheia de promessas e incertezas, mas com a certeza de que, independentemente do que viesse, a fidelidade do Altíssimo os sustentaria. O que está reservado para nós através do poder de Deus? A pergunta ecoava entre os corações ansiosos. E enquanto marchavam, a expectativa criava um novo clima de suspense na jornada que estava apenas começando, cercadas também dos mistérios que pareciam aguardar. Pelas direções do plano soberano de Deus, que, mesmo nas sombras do desconhecido, se manifestaria de maneira gloriosa.